Bem-vindo a NewsLab Webinars. Eu sou Carlos Eduardo e é um prazer recebê-lo aqui para mais um encontro dedicado à saúde, ciência, análises clínicas e medicina diagnóstica. Roda a vinheta. NewsLab, transformando ciência e conhecimento em informação para todos. Olá, pessoal. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Christian Roriz, ele que é founder da Neural Hub Tech, ele é biomédico e arquiteto de fluxo de IA, e hoje vai trazer um tema bastante interessante para a gente aqui, nesse nosso portfólio de webinars da NewsLab, com um assunto muito importante, um assunto bem que está, vamos falar assim, um termo na moda, né? Um assunto bem de vanguarda, sim, tem uma coisa que não tem como voltar atrás, algo que tem que ser realmente incorporado em todos os setores, né? Principalmente quando a gente fala em saúde, atendimento a paciente, em algo que precisa de gestão mais eficiente, de eficiência técnica e de precisão, no caso da parte técnica, precisão analítica, precisão diagnóstica, esse tema é bastante relevante, bastante importante. O Christian, ele é autor de vários artigos e um nome de referência no setor de transporte de carga de saúde e regulamentações, e é fundador do Programa de Qualificação de Transporte para a Saúde, PTQS. Então, o Christian hoje ele vai trazer para a gente um tema que é o paradoxo da IA na saúde brasileira. Né? Quais são as barreiras culturais, alguns casos de sucesso e o caminho para essa transformação digital efetiva que a gente precisa realmente implementar dentro da gestão da saúde e não só na gestão, dentro de todo o ecossistema, na parte diagnóstica, na parte de prescrição, na parte de avaliação médica, toda a parte do setor de saúde, onde aí ela pode ajudar e ela realmente pode ajudar em praticamente tudo que a gente faz hoje. Então, nós vamos ver toda essa dinâmica de como está sendo essa implementação, de quais são as tendências futuras e principalmente o que falta para a gente realmente tornar isso efetivo e eficaz dentro do sistema de saúde de gestão brasileira, quer seja público, quer seja privado, de maneira geral. Então, Cris, bem-vindo, obrigado pelo aceite do convite de conversar conosco no web da NewsLab. E conta para a gente aí, como é que está sendo esse processo de implementação da inteligência artificial dentro da gestão da saúde, e não só na gestão, dentro da parte técnica também, principalmente focada em diagnóstico ali, na precisão de atendimento ao paciente. Boa tarde a todos. Dudu, boa tarde, muito obrigado aí, viu, pelo convite, a você, o pessoal da NewsLab. É um prazer sempre poder contribuir. Está sendo um pouco controverso e acaba sendo um paradoxo, né? A gente está com um olhar num avanço mais avançado do que a gente se encontra, não está tendo olho para o avanço que a gente já alcançou. Então, é como a gente quisesse acelerar mais ainda a situação do que a situação já é acelerada, né? Já é evoluída. Obviamente tem muita coisa para acontecer, mas a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre o NSP, Núcleo de Segurança do Paciente, a gente vai falar sobre a questão de alguns momentos de deshospitalização, vamos falar um pouquinho do antes, em detrimento ao amanhã, né? Ao palpável e o mensurável, o conjecturável, né? Então, eu posso te responder logo de cara que se a gente não tiver uma atenção em alerta agora, talvez aquela construção do castelo de areia, quando a gente vê que está ficando quase pronto, vai desmantelar inteiro. A gente não prestou atenção nas bases, né? Ou seja, o antes, né, que é o agora nosso, ele pode ser um fator crítico no amanhã. E a gente está almejando o amanhã antes de olhar para o atual, né? Para você ter uma ideia, a gente tem aqui um cenário, eu trouxe aqui alguns slides para ajudar a gente a compreender visualmente, né? Hoje nós temos aí 4% real de uma adoção de inteligência artificial. Vamos lembrar um pouquinho da história, né? A inteligência artificial, ela vem desde a década de 1970, ela não é algo assim que a gente fala, poxa, foi inventado faz pouco tempo, mas como você falou, é um assunto muito comentado de 10 anos para cá, vai. De 10 anos para cá, com uma força maior de 6 anos para cá. E muito se falou sobre as mensagerias, né? Então, pergunta-resposta, pergunta-resposta. E aí, nesse momento,
acelerou muito rápido as coisas, e esta preocupação em se entender bem o que é uma linguagem, né? O que é um mecanismo de comunicação com inteligência artificial para dentro, né? Com olhares para a saúde, a gente já estava já pensando em como aplicar em cirurgias, como a gente aplicar em leituras de imagem para ser assessor médico, e aí já entrou um consenso, inclusive há pouco tempo atrás, tratado sobre normatização em relação à aplicabilidade da inteligência artificial em laudos de imagem, em cirurgias, ou seja, começou a bater na trave numa responsabilidade, ferindo um pouco a autonomia da clínica médica, né? Então, você entende que a situação ela passa a ser uma coisa que ela traz um pouco de aceleração, num momento de atenção, né, que deveria estar sendo. Então, é um potencial, né, transformação, você adotar uma inteligência artificial de forma correta, né? Qual é a evidência, né, desse cenário? Que a gente pode comprovar, em questão de, de aplicabilidade. Radiologia, precisão impecável. Nós temos aí já projetos, o Dr. Celso, inclusive, da Universidade Federal de Goiás, projeto maravilhoso sobre questões genômicas. Ele está trazendo fitas genômicas, mas toda atualizada, toda adequada para as Américas, porque a nomenclatura dele, né, muito bem colocado, o neologismo, ela está muito europeizada. São todas as doenças mais para a Europa, né? E aí, quando traz para a América, isso não fica adequado para as nossas situações de previsibilidade, né, de patologias, né? E o SUS, né, uma eficiência operacional que se espera com a utilização da inteligência artificial. Mas, para tudo isso daí acontecer, né, a gente tem que entender o diagnóstico e a gente tem que entender também a atualização em relação da utilização sobre a questão da inteligência artificial. E é aí que morre o problema, é aí que nasce o problema. Então, se você entender que o diagnóstico atual nosso, do mundo, tá? Estou falando só Brasil, não é um problema, não é a tecnologia. Acabei de falar no começo, nossa tecnologia ela está cada vez avançando mais rápido ainda. A gente já tem o Google Safety, a gente tem já a OpenAI já avançando a largos passos sobre a parte da health, e aí, enquanto isso, a gente tem médico perguntando, poxa, mas como de fato eu posso aplicar a inteligência artificial para me ajudar a quando eu sair por exemplo, de uma cirurgia de 3, 4 horas, ter que ficar preenchendo relatórios e relatórios de como foi decorrido o processo cirúrgico. E como que ele traz isso? Como que ele utiliza isso? Ninguém foi lá, ele não tem isso na faculdade, né? Então, a gente tem que adaptar para a realidade, para o dia a dia, por base do castelinho de areia, para que aí sim ele tenha tempo para ele investir em conhecer coisas mais técnicas, né? No caso, por exemplo, se você for pegar uma prescrição, né, de uma receita, uma anamnese, ou você pegar uma correlação de exames laboratoriais e até de imagem, é uma solução extremamente estratégica, né? A gente vê nos 3 casos do lado esquerdo, né, radiologia, tem a parte da precisão, a gente pode adotar agentes que são híbridos, né, e não autônomos. A gente não vai ter nunca uma inteligência artificial autônoma, ela não tem clínica, né? Ela não tem o toque, ela não tem o conhecimento no sentido do feeling do médico para você
fazer testes e saber, por exemplo, se um paciente que está com uma dor abdominal é uma dor por uma questão de uma inflamação do apêndice, que a gente faz o teste, ou se é por um outro tipo de situação. Então, isso não vai acontecer. Mas no momento de ajudar numa prescrição, numa aplicabilidade estratégica, como eu falei, por exemplo, da cirurgia, do médico não ter que sair fazer relatório, né? E governança de dados extremamente favoráveis para que a gente possa ter acesso, e aqui a gente vai bater aqui sobre o tema SUS, ter acesso, virar isso a favor do paciente e trazer uma facilidade de vida, de utilização do sistema de saúde pública ou privada do país de forma absurda, né? Atualmente, a gente tem uma discrepância muito grande, né? Nós temos aí dois cenários divididos, a expectativa, o otimismo e a realidade, que é a prática, que eu trouxe aqui do cenário anterior, dos 4% lá, né? Então, 85% dos profissionais, eles estão muito otimistas na utilização do potencial da inteligência artificial. Isso aqui não é número que é solto, chutado. Isso aqui veio de fonte fidedigna, que é da Philips Future Health, de ano passado, tá? 2025. Eu fui Recente, né? É um dado bem recente. Muito recente. Olha, eu fui num congresso agora, num evento em Goiás, Goiânia, no mês de fevereiro. Estamos em março, né? Mês passado, falando sobre a aplicabilidade da inteligência artificial na saúde. Muita questão sobre a parte hospitalar. E tinha robozinho andando, servindo café, várias palestras, falando sobre cirurgia de peito aberto com a assistência de inteligência artificial, com um tema muito sucinto, né? Por conta da questão da contaminação, né? Do processo da sala limpa, e aí você pode ter infecção hospitalar, que a gente não tem poucos casos, então isso seria já uma questão de solução ali da precisão, obviamente, né? Então, os médicos, na sua tomada geral, e não só a parte médica, odontológica, a farmacêutica e tudo mais, estão muito, muito otimistas, né? 82% dos hospitais privados, eles possuem algum tipo de solução tecnológica já implantada. Mas, estou dizendo por experiência própria, isso por questões de propostas que estão sendo solicitadas para a nossa empresa de hospitais a nível nacional, para a gente implantar inteligência artificial no atendimento. Quer dizer, o pessoal está indo num congresso para ver uma evolução que já é palpável do rapport, do atendimento, da resposta rápida, daquele acesso do banco de dados para o histórico do paciente, e você ter uma facilidade para dar um direcionamento melhor para o paciente, inclusive para os cuidadores e os seus familiares, né? Então, na prática, a gente tem um cenário bem diferente, né? Discrepante, né? Somente 4% dos estabelecimentos usam a inteligência artificial de forma como deve ser utilizada, com um fluxo muito bem traçado e construído por pessoas que tenham um bom conhecimento da área da saúde. Não adianta você querer aprender no YouTube como é que você constrói uma parede se você não tem conhecimento de pedreiro. Não adianta. Não adianta você construir, sendo um baita de um construtor de arquitetura, de fluxos complexos de inteligência artificial, se você não sabe o que é anamnese, se você não sabe o que é correlacionar exames, laudos laboratoriais com uma imagem, se você não entende essa dor. Então, não discriminando esse público de prestação de serviço, mas é ético e é indicado que as empresas tenham pelo menos, já que quer se manifestar para esse setor, tenham pelo menos uma supervisão, uma liderança que seja do nicho que está se propondo a atender, para que a coisa fique coesa, que fique com
soluções aplicáveis e praticáveis, né? Também, de novo, esse dado, a gente está falando sobre 2024, sobre o TIC da saúde 2024, do CGI. 74% não se sentem preparados. Eu fiz parte, inclusive, desse levantamento de dados. Foi absurdo. Todo mundo se vê otimista, mas quando você pergunta, você de fato sabe utilizar? Ah, eu me confundo todo com o chat GPT, ou com o Claude, ou Gemini, e aí vai. Então, as pessoas têm isso na cabeça guardado. Aquele momento de pergunta e resposta, mensageria. Inteligência artificial não é isso. Isso ali é uma das ferramentas utilizadas que faz parte de um fluxo muito mais complexo para você dizer que é efetivo, sobretudo no setor da saúde, né? Então, existe uma lacuna muito crítica entre a aquisição da ferramenta e a sua aplicação na prática. A aquisição da ferramenta é o que eu falei, são os nomezinhos populares que a gente está acostumado a ouvir. Inclusive, nós temos um brasileiro muito bom, porque ele traz um acervo de referência, que é o Sabiá. E você já tinha ouvido falar dele? Sim, já ouvi, sim. É maravilhoso. E pouco se fala, né? Sim, pouco se fala. Ele é ele é muito poderoso, porque ele é focado, né, em relação a isso. E é brasileiro. Sim. Né? E a aplicação na prática, então, está se destoando do que, de fato, a gente tem, né, pelas expectativas, né? Então, o paradoxo é o seguinte: nós temos aí uma velocidade muito mais acelerada, uma lacuna, que é o paradoxo, e esse paradoxo totalmente distante da maturidade organizacional, tanto das equipes quanto das empresas, e vou te dizer, até das empresas que criam as inteligências artificiais. Então, quando a gente começar a entender que fluxos bem construídos são entender o que são os nodes, que são os nós, qual é o caminho quando se bate lá naquela situação, se eu vou para cima, eu vou para baixo, como opções que a inteligência artificial vai poder estar liberada a seguir. Enquanto a gente não entender quais são os limites de mensageria, enquanto a gente não entender que o treinamento especializado é a base de uma inteligência artificial efetiva, eficaz e de sucesso, a gente vai continuar com esse cenário do verde e do vermelhinho claro aí. E o paradoxo vai continuar sendo uma expectativa, uma lacuna, parecendo aí um buraco negro que ninguém consegue acessar, mas sabe que existe. Então, na tecnologia, a gente tem, com certeza, acesso, porque temos recursos financeiros. Não é uma questão de budget, até porque a gente tem a Health, a Tech, uma das principais focos, um dos principais focos de empresas de aquisição, de M&As, que são os processos de aquisição de empresa no mundo inteiro. Está em primeiro lugar. Então, quando você entra lá para querer comprar uma empresa, um investidor, vou investir meu dinheiro aonde? Ele vai na Health Tech. É a primeira. A nossa empresa, com 3 meses de sobrevivência, já foi abordada para ser comprada. E não é porque a gente está com um baita de um destaque, é porque a gente se demonstrou extremamente especializado e trazendo o cenário para o início, que é exatamente aquela dor daquela pesquisa que foi feita com a área clínica, dizendo se o clínico se sente preparado, e não está preparado. Então, a questão da cultura, processo, capacitação, está falho. Você não tem uma cultura organizacional trazendo ensinamento de inteligência artificial para os setores. E aí você tem 4, 5 pessoas fazendo a mesma coisa. Quando a gente entra aqui com os nossos produtos, sistemas, que se chama Consult aí, que é voltado bastante para laboratório de análises clínicas, quando a gente inicia, a gente vê que tem setores totalmente desorganizados, com soberba de funcionários, um exagero de documentação que a gente fala que é DG, documentação de gaveta, ninguém mexe naquela documentação nunca mais, e um cenário complicado.
A gente tem que ter um olhar agora que a gente tem ferramentas práticas para que organize nosso dia, o nosso trabalho, a nossa empresa, até para a gente começar a ter um comitê decente na empresa, até sequer um comitê. Quantas empresas de médio porte precisariam ter um comitê de ESG? Estamos falando agora aqui de governança, sustentabilidade, estamos falando de equidade. Precisa ter um comitê. Como é que uma empresa vai pensar num ESG ou uma norma regulamentadora 1, que a gente também tem uma solução para isso, se ele não tem nem constituído um presidente do comitê? Por quê? Porque ele não tem tempo, ele está fazendo 360 graus da empresa acontecer, está ainda naquele modelo familiar, antigo, horizontal de empresa, enquanto o modelo que se tem hoje no mercado pronto e preparado para ser absorvido e escalável é verticalizar, né? Sim. E às vezes muito desse modelo horizontal ainda está muito ligado e muito ali infiltrado na parte prática, ali, na parte técnica, Isso, cara. Não precisaria estar tomando conta daquilo de forma né? nenhuma, né? E não estamos falando de substituição. Eu, Sim, eu entro aqui, por exemplo, num setor de gestão da qualidade, de um laboratório de apoio, a gente tem alguns laboratórios de apoio de cliente nosso. E fala o seguinte, cara, mas eu tenho 5 pessoas no sistema de gestão da qualidade. O que essas pessoas estão fazendo? Estão revisando o documento, revisando as normas, as regulamentações, aplicando letramento, que são as cartas, né, de conduta sobre aquele formulário, e um fluxo começa tudo de novo por conta do turnover do profissional. 5 pessoas. Eu precisaria só de uma pessoa. Uma única pessoa para conversar com fluxo de inteligência artificial, como a gente tem a nossa, que é um fluxo de inteligência artificial que entra sozinho no site da Anvisa, ele entra sozinho nos demais autarquias, como a NTT, IBAMA, ANAC, IATA, ele já detecta que aquele seu POP, aquele seu manual, tem citação de uma norma que está em revisão. Não vou nem pôr o crítico aqui que foi revogado. Mudou no site lá, está como revisão. Ele avisa esse único colaborador de que aquele documento número 1, ele está desatualizado porque o documento cita uma norma que estava escrito como vigente e agora ele está como em revisão. Um documento em revisão é porque ele está sendo discutido. Alguma coisa vai mudar. Sobretudo quando não acontece revogação, né, como aconteceu com a 786, que a gente teve há pouco tempo atrás sobre normas de laboratório, que é a vigente. Então, é muito olhar para o aplicável e o básico para a gente poder ter respiro no cérebro, para a gente ter condição de raciocínio e a gente usar a favor. E aqueles 4 que estão sobrando, com certeza absoluta, eles vão ter muito mais utilidade do que revisar documento. Não tenha dúvida alguma. 23% dos hospitais, eles não identificam benefícios concretos devido à falha de integração. Isso quem trouxe é a Associação Nacional, né, de Hospitais Privados, ANAP. Então, o que eu estou falando é, você tem acesso ao dinheiro, a investidor, você tem acesso à inovação, né? Como, por exemplo, eu fui no RIS, lá do HIS, do Innovation, que foi em Goiânia. Mas, quando você aplica de forma não bem treinada, não bem construída, saber o que é muito bem o fluxo com NHN, com Make, usar um Lovable, usar ferramentas que cada vez você não vê muito assim, mudando o nome. Você vê a própria plataforma evoluindo. Você não vê a OpenAI dizendo que não existe mais. A OpenAI, ChatGPT está cada vez mais evoluindo. Tem hora que fala que o Claude é a bola da vez, depois fala que o Gemini, depois fala que é o Claude, mas eles não saem de cena, eles estão evoluindo. Então, é pegar e usar bem essas ferramentas para que sejam dentro de um fluxo, que a gente fala de construção de processos, funcionem bem, não travem e não alucinem.
O tema, se a gente for falar aqui do hallucination, que é falado no mundo inteiro, a gente vai ficar aqui mais de hora falando. E vamos bater num conselho muito simples. Falta de treinamento especializado para inteligência artificial. É a situação de construir uma parede sem ser um pedreiro. Não adianta. Você pode ser um baita de um construtor, um arquiteto, como eu sou, que eu me formei em arquitetura de IA, mas se eu não fosse da área da saúde, eu tenho mais de 30 anos de experiência em análises clínicas, com mais de 15 anos em nível hospitalar do SUS, 10 anos de experiência na parte da gestão pública, da área da saúde, fiz parte da Secretaria da Saúde daqui de São Bernardo do Campo. É uma bagagem que se faz uso com certeza absoluta. É um diferencial. Não é à toa que a gente tem convite de Estado para a gente fazer, sem poder abrir muito agora, porque também é negociação, mas trazer um benefício para a rede pública em relação ao atendimento, para otimizar, para a gente tirar a demanda reprimida, que são as filas de espera para exames laboratoriais, consultas médicos e até cirurgias, inclusive atendimentos oncológicos. É bacana isso? Sim, sim, com certeza. E eu falo até mais, assim, essa questão da IA tá sendo mais falado hoje em dia por causa das aplicabilidades que entrou no nível social do público geral, né? Sim. A gente está falando que você mencionou dos últimos 10 anos, mas eu vejo que a formação de profissionais dessas áreas especializadas, vou até focar na área de saúde mesmo, ela pega até na questão de gestão. O profissional já sai sem saber muito sobre gestão. Então já complica para ele entender como é que falando em gestão de carreira, em gestão dos processos que ele vai cuidar, à medida que ele vai evoluir na carreira, você já tem essa dificuldade de entender, incorporar isso, somando essa parte da IA também, que é uma coisa mais complexa, mais abrangente e que roda a atualização mais rapidamente, fica muito mais complexa, né? Fica. É o que a gente falou em slides anteriores, é a cultura. Enquanto a gente não mudar a cultura para verticalização e não mais horizontalização, a gente vai estar correndo atrás daquela régua que tem na parte vermelhinha e a parte verde, o paradoxo no meio. Ainda o sentimento de estar preparado vai ser um paradoxo não solucionável, não só no nosso setor, mas trazendo para o nosso tema aqui de hoje, né? E quais são as barreiras da estrutura, os sintomas, né, em relação à inteligência artificial e à área da saúde? Nós temos dados, os dados estão lá. Aliás, nós somos, inclusive, referência em relação a dados, sobretudo pelo SUS. O SUS é uma referência mundial. Isso é inevitável de se falar, né? Mas está lá. A gente tem que ter uma conversa, a gente tem que estruturar esses dados, desfragmentar ele. Sabe quando a gente está com o computador travado? Tem que primeiro desfragmentar ele para depois você limpar, porque de lá sai muita coisa que era arquivo morto, e depois a gente junta os pedaços que são os pedaços que são úteis. E esse é um trabalho que só acontece quando a gente tem os sistemas conectados. E eles estão desconectados. Tem dados incompletos, que são dados quebrados, começou a fazer um dia parou. Então, o algoritmo não tem base para aprender. Como que ele vai aprender fazer raiz quadrada? Você não sabe ainda a multiplicação ou divisão, né? Ele tem que ter a inteligência artificial. Muito hoje a gente tem voz e texto. A gente chama de no code, mas no fundo é pura matemática. É sempre número. Igual Matrix, sabe que a gente tem? Então, quando a gente decifra aquela fala, até porque telefone é uma codificação em pontos elétricos que é uma matemática que chega na outra ponta. Inteligência artificial é a mesma coisa. Ela busca dados numéricos, que são informações, seja desenho, seja uma fala ou seja uma escrita. E se isso está com uma disruptura, se isso está com quebra, a inteligência artificial ela não vai aprender. Ela é burra, ela não tem conhecimento nato
ela está lá pronta para ser preparada. A falta de capacitação, a gente já viu lá que 23% dos médicos não se sentem preparados. Enfermeiros também, nutricionistas, nutrólogos, a parte de técnicos de enfermagem, que são extremamente essenciais, sobretudo em plantões 24 horas, laboratórios clínicos, toda essa galera da cadeia de atendimento do NSP, a gente não está preparado com o ensinamento, a cultura, o aprendizado do humano. O humano, ele precisa aprender a técnica pela a ferramenta que ele domina, porque não é a inteligência artificial que vai dominar o ser humano. É o ser humano que está demorando para entender que é ele que domina a inovação, a tecnologia. A inteligência artificial, por sua vez, só existe porque um humano escreveu. Esse é um ponto, né? Baixa prioridade em relação das instituições que não usam a inteligência artificial, olha, 61% ainda entendem que não é prioridade e 49% temem altos custos. Como que um presidente de uma instituição, um diretor de um laboratório pode entender que uma inteligência artificial tem alto custo, se ele está lotado de reprocessos dentro da instituição dele por falta de aplicação de uma automação? Enquanto ele não aplicar a automação, a gente vai ter reprocessos que custam caro. Vamos falar de equipamento laboratorial? Se a gente tem um controle de qualidade não muito bem definido, e a gente tem também um sistema de automação de IA que controla o momento certo da manutenção do equipamento, seja de hemato, seja de química, não importa o equipamento, a gente conversa com o sistema do equipamento e sabe qual que é o momento certo de fazer a manutenção do equipamento. Ele avisa ao supervisor do setor que está na hora de cobrar o técnico para ir lá para fazer a manutenção, porque senão vai começar a gastar reagente demais. E aí vem o diretor do hospital, do laboratório, aliás, e fala, não, se eu colocar inteligência artificial, vou investir muito dinheiro, eu estou aqui com uma equipe muito bem controlada. Não está muito bem controlada. É falsa afirmação, né? Não tem nem ciência da perda que ele está tendo, né? Não tem, a gente tem Você que vê ter que não gestão. está controlado porque ele tem ciência da perda. Vamos voltar no slide, que você falou uma frase muito perfeita agora. A gente não deveria aprender a fazer gestão de lucratividade e eficiência. A gente tem que fazer e aprender a fazer a gestão de perda, de ineficiência, porque os erros são os nossos professores. Se a gente não conhece nossos erros, como que a gente vai corrigir alguma coisa? A falha só vai mudar de carinha, mas se você não sabe a falha, você não vai corrigir nunca. Você tem que fazer a gestão das não conformidades. E uma das questões que, aliás, os centros de certificação de qualidade batem muito sobre isso, é sobre o seu controle de equipamentos, controle de qualidade dos equipamentos. É isso. Se a gente for pegar, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui laboratorial que é caro, HPLC. Se a gente pegar HPLC, que usa aquela cromatografia líquida que a gente usa, cara, aquela coluna é cara para dedéu, cara, é em dólar. É. Se você não toma cuidado com aquilo, não importa a marca, tá? Pode ser a melhor marca do mercado. Vai gastar o dobro do que você tinha que gastar. Vai. Ela perde eficiência muito rápido se não souber usar. Muito rápido. E aí, você tem que repetir o exame. Quando você vai ver, cara, você está gastando demais. E aí o cara vem falar que a inteligência artificial que é cara. E não é cara. Ela está te reduzindo o custo. Então, a gente consegue detectar 3 pontos de raiz do problema, que são os erros comuns na implementação, quando a gente fala que o problema não é a tecnologia, mas sim a aplicabilidade, né? Primeiro, falta de alinhamento. Projetos liderados exclusivamente pela TI, sem a participação de pessoas da área da saúde e gestores de ponta. Primeiro erro. Então, você vai fazer um projeto, a gente tem
uma linha do tempo com o cliente. Primeiro, faz de conta que eu estou vendendo o sistema para o seu laboratório. Eu fiz uma apresentação comercial, você adorou. Aí, vamos fechar o contrato de acordo com a sua necessidade. Eu não sei quanto eu vou te cobrar. Não é de prateleira. Então, eu vou chamar você para uma segunda reunião e mais alguém do seu sistema de gestão da qualidade, porque o umbigo é dele, a dor é dele. E vou falar que a gente vai ter uma segunda reunião chamada RAC, que é a reunião de abertura do cliente. Eu vou fazer uma anamnese. Aí eu vou ter condição de fazer uma proposta. Aí a gente vai fazer uma proposta. Aí a gente não vai fazer uma solução de prateleira. Vai fazer uma solução extremamente personalizada. Inteligência artificial não pode ser uma solução de prateleira. Eu não sei de você, isso tem a ver com o algoritmo, mas como eu busco muito sobre essas coisas, então, no meu Instagram, lotado de propaganda, de soluções de controle de qualidade para laboratório com IA. Nós temos um botzinho que se chama tal, e ele faz isso, isso e aquilo. É o mais barato do mercado. O cara já está popularizando uma solução que não era para ser de prateleira. Eu não sei qual que é o controle de qualidade que aquele laboratório, se é de pequeno, médio ou grande porte, utiliza. Eu não sei qual que é o sistema de acreditação, se é que ele tem algum. Eu não sei qual que é a realidade dele, se é tantos por cento terceirizado ou se é internalizado. E se essa fração muda, muda a gestão da qualidade, porque aí eu vou ter que ver qual que é a gestão da qualidade do terceirizado. Eu não sei se a logística é própria ou terceirizada. Então, como é que a pessoa, como é que essa empresa me vende um produto desse jeito de prateleira? Acontece isso com você também, aparecer? Acontece. O que eu vejo nesse cenário, que é uma coisa muito importante de estabelecer processos bem definidos nessa questão nessa questão de aquisição de serviço, por exemplo, a empresa que está sendo, né, o contratante, ele teria que passar para o fornecedor de serviço um requerimento de usuário, vamos usar esse termo. Eu colocar na situação dele atual, o que ele precisa e quais os objetivos que ele quer alcançar. É isso. Com esse requerimento de usuário, com a participação efetiva do contratante e da empresa prestadora de serviço, do contratado, aí sim eles vão fazer um desenho ali, né? Fazer que a gente chama de quality by design, né? Pensando em início, meio e fim, pensando principalmente nos objetivos e como que vai fazer esse fluxo todo, né? Quais são as estratégias, as ações, né? Para você fazer realmente esse quality by design virar um produto efetivo e eficaz para aquela empresa. Transformar em commodity, igual você está mencionando aí, que todo mundo está querendo transformar em commodity, né? Isso. Hoje está querendo virar as soluções de IA em commodity. Fica muito... vai ser ineficiente, da mesma forma, vai só trocar a ineficiência de lugar. É só um paralelo, fora da questão da área da saúde, mas vai cair na mesma falha. Não pode ser um processo de prateleira. Por isso que a gente tem uma formatação de recorrência. Porque, assim, a gente tem um ponto de saída, que vai depois do RAC, que é o RAC, que eu falei. Mas depois é o durante, que vai ser alinhado junto com aquela equipe médica ou de enfermagem, dependendo do setor que a gente está colocando. Não adianta a gente fazer uma situação que seja inevitavelmente só de TI. Não tem como. É impossível. Você tem que definir os pontos críticos de todo o processo, para definir quais são os atores e tem que definir o cenário. Isso. Não adianta. Só porque a questão é uma ferramenta de inteligência artificial não significa que ela deve ser trazida como pronta por um TI. E vai precisar, claro que vai precisar de um TI. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Mas é uma equipe. E o terceiro erro é a ilusão do plug and play, né? Que, tá pronto, você instala ali, qualquer coisa você chama a gente. Olha, nem se a gente for, por exemplo, a gente tem clientes que são de clínicas estéticas. E aí a gente tem lá 4, 5 biomédicos e dentistas atendendo na mesma clínica. Quando chega um paciente, ele quer ser atendido rápido, mas ele tem a escolha daquele que ele está acostumado, e nem sempre a agenda está aberta. O nosso bot, a inteligência artificial, ele não abre a agenda. Olha,
Se você quiser para amanhã, eu tenho o doutor Christian para te atender. Só que o doutor Dudu não pode, mas vai ser atendido amanhã pelo doutor Christian. Pode ser, como que pode ser assim, gente? Eu não sei a textura do tecido, da derme do paciente. Eu não sei se teve reação passada ou não. Eu não sei se que não é só um prontuário. Então, a inteligência, ela tem que ser treinada para nem seguir para frente no agendamento quando for assim. É automaticamente passado para um humano e esse humano vai desenrolar aquela parada ali. Não vai ser a inteligência artificial. Talvez daqui a um tempo a gente tenha uma outra solução, um pouco mais evoluída, que consiga tirar esse imbróglio e não precisa passar para o humano. Mas nesse momento que a gente está muito bem evoluído, nem num momento desse, que seria uma construção de um fluxo mais simples, que não tem vários fluxos, né? Que a gente chama de cenários, não tem vários cenários. Tem 2 ou 3 cenários envolvidos nesse fluxo, com poucos nodes, a gente pode se dar o despautério de falar que é plug and play. Plug and play era na minha época, que era Atari, você ficava brincando lá com as minhas fitinhas lá de jogos, aquilo era um plug and play, sabe? Aquilo sim você tem certeza que vai funcionar igual em qualquer lugar que você espetar lá, né? Qual que vai ser, então, um tema legal de a gente começar a entender de uma forma diferente? Então, a gente já evoluiu bastante, né? Falamos aqui, retomando, sobre a distância que está entre o avanço e o atual cenário da área da saúde. Nós falamos sobre o sentimento do, dos usuários do sistema de saúde do país, seja privado ou único, que estão se sentindo com 23% ou mais despreparados com a relação ao tema. Falamos que não é uma falta de dinheiro, não é uma falta de inteligência, de tecnologia, mas sim de aplicabilidade, conhecimento. Falamos sobre conhecimento ser incisivo e técnico no setor, e não só no setor de tecnologia. E agora a gente vai falar sobre a virada de chave, são os agentes híbridos. Então, nós temos lá capacidade técnica do lado direito, pessoal do TI. Nós temos a colar experiência clínica, são os médicos. A intersecção que está no meio é o sucesso na implementação. Então, esse sistema híbrido é tão perfeito quanto um carro que não é 100% elétrico e nem a combustão. É aquele que é híbrido, que ele, enquanto anda numa estrada, ele está se reto, alimentando a bateria, enquanto ele está na cidade, ele vai se gerar, vai andar somente no elétrico. Então, ele tem uma situação aqui que o conhecimento, que a clínica é soberana, nunca vai deixar de ser existido. Inclusive, nós temos uma ISO que foi atualmente revista, que é da ISO sobre inteligência artificial na área da saúde. Não vou me recordar agora o nome agora, me desculpem, mas tem um número certo. Se você for fazer uma busca rápida no Google, você vai ver qual que é a ISO da inteligência artificial, da aplicabilidade para a saúde. Foi agora, recentemente. Eu, inclusive, paralelamente, estou sendo convidado para fazer parte de um comitê da ABNT, que a gente vai submeter, inclusive, sobre a aplicabilidade de inovação no sistema de saúde, que é sobre inteligência artificial. E a intenção nossa nesse comitê da ABNT, qual foi convidado, é trazer para uma estrutura muito robusta para ser encaminhado para a ISO, e aí passar a ser uma nomenclatura internacional. Então, é um trabalho de mais de ano que vai se ter, e tenho aí o prazer de fazer parte aí. São mais de 40 pessoas participando desse comitê da BNT aí. Então, quando a gente tem essa tripartite, vamos dizer, que é a parte técnica de TI, parte de conhecimento clínico, e a parte de uma boa construção, que é o treinamento
desse fluxo de inteligência artificial, a gente vai ter absoluta certeza que nós vamos ter um projeto muito bem de sucesso, que não traz grandes retoques, que não precisa fazer grandes planejamentos de gestão de risco de projetos, que, aliás, é um tema de faculdade, inclusive, porque ele vai estar redondo. Foi muito poucas vezes que a nossa empresa precisou ser acionada para a gente refazer algum load, algum caminho de escolha da inteligência artificial. E mesmo assim, quando aconteceu, foi porque teve alguma questão no cenário que foi passado para a gente, que foi decidido por um melhor caminho, e aí travou todo o processo, né? Aqui é uma questão muito bem bacana, para a gente ver qual o nível a gente tem aí, da inovação em relação à aplicabilidade da inteligência artificial. Nós temos aqui uma parte da inteligência artificial sendo suplementar ao médico que lauda, que avalia as imagens à distância de um raio-x. Então, ele traz performance, economia e acesso, por conta de uma democratização via radiologia, principalmente para situações de regiões ribeirinhas, remotas, né? Vamos falar São João do Meriti, Crato, lá do Ceará, ou de extremos do sul do país, Acre. Então, a gente tem que ter olhos para essa deficiência de acervo, né, de acesso. Ajuda muito. Esse caso, por exemplo, nós tivemos aí uma sensibilidade, graças ao treino, nesse caso, foi detectado pela inteligência artificial uma imagem negativa, desculpa, uma imagem positiva, que era um nódulo, se eu não me engano, de 5 milímetros no quadrante superior esquerdo do paciente. E o médico não pegou. E ele substituiu o médico? Não. Ele sugeriu uma revisão. Ele trouxe, olha, isso é uma questão de sepse, talvez, né? Você não quer dar uma olhadinha nesse nódulo que eu vi? E o médico reviu, concordou e liberou. Quem que liberou? O médico. Tá certo? Há uma democratização, foi falada essa palavra muito bem aplicada na parte do HIF, que foi sobre a inovação hospitalar na saúde, né? Evidências clínicas, né? Na parte da saúde mental e biomarcadores. Passou isso numa reportagem na Globo, falando sobre a sensibilidade do treinamento da inteligência artificial para questões, isso está batendo muito questão de NR1, norma regulamentadora 1, tem muito a ver com a sede também, ou seja, Ministério do Trabalho, do tom de voz das respostas dos entrevistados, porque tem aqui a questão do medo da resposta, né? E se eu perder o emprego, né? E o cara está sendo lá criticado, abusado, burnout, bullying, passando por um monte de coisa, abuso. E aí a inteligência artificial, ela pega por tom, por tremor, por vibração, por tudo que você possa imaginar. Então tem uma análise acústica da voz, como o biomarcador digital da Santa Casa de São Paulo, que foi a entrevista que teve, reportagem que teve na Globo, que comentei, né? 91% de acurácia na detecção de depressão em mulheres, 60 variáveis vocais, como ritmo, pausa, entonação, que eu falei, e uma triagem massiva e não individualizada, ferramenta para atenção primária. Então, 143% de aumento nos afastamentos do trabalhador por questões mensais. Vamos voltar àquela frase daquele empreendedor, diretor do laboratório, que acha que é caro uma inteligência artificial. Vamos falar que essa inteligência artificial aqui custou R$ 150 mil a implantação, tá?
Você acha que R$ 150.000 é caro? Quanto que custou os afastamentos turnover daquele profissional, que ele é obrigado a ficar com esse profissional afastado por questão como burnout, ou uma questão de TDAH, e aí vai. É isso? Então, repensar é uma situação diferenciada sobre a cultura. Evidência clínica 3, genômica e o futuro personalizado. Estou falando aqui da questão das fitas genômicas, como eu falei do Dr. Celso, como exemplo, em relação aos estudos que ele fez, né? Em relação à análise das previsibilidades, tem um artigo sobre isso, inclusive, de patogenias pela questão com olhos para a área das Américas, né? Genomas do Brasil, mais de 100 mil genomas, né, sequenciados brasileiros para criar tratamentos baseados em DNA. Né? Universidade Federal de Goiás, que eu falei, né, treinado especificamente para interpretar, ele deu até um nomezinho, eu esqueci o nome, e a oncologia em tempo real. Então, para ver como que a gente está muito bem avançado nesse tema. Até aqui tudo bem? Assim, tá ouvindo bem? Tudo bem, tudo perfeito, tudo certo. Beleza. Evidência operacional, eficiência no SUS, né? Aqui é uma plataforma, existe uma plataforma chamada SUSE, que ela atende, né, com o WhatsApp mais o eSUS, né? E ela tem essa aplicabilidade, foi implantada, inclusive, lá no Rio Grande do Sul. Teve uma queda de 25,6% de faltas em Barão, Rio Grande do Sul, depois da aplicação da SUSE. 36% de queda nas faltas em Maratá. Olha números positivos, graças à inteligência artificial. E é nosso dinheiro, o nosso recurso que a gente banca nos impostos sendo revertido para outras coisas, ou em tese como tal, né? Menos desperdício de recurso público, redução real nas filas de espera, que é o caso que eu falei sobre a parte de demanda reprimida, que foi uma experiência muito saudável que eu tive na parte da gestão pública em São Bernardo do Campo, onde nós tínhamos, e não foi por uma questão de inteligência artificial, porque eu estou falando que isso foi lá em 2015. Tinha 3 semanas para marcação de exame, não um exame de rotina, mas um exame de cultura de secreção vaginal ou um exame de espermograma. 3 semanas. Um exame de mamografia, 3 meses. 3 meses para você fazer uma mamografia. Você pega uma situação genômica, você traz uma vida, você traz um suspiro, você traz esperança para uma mulher ou não? Eu Com acho que você certeza. traz, sabe? Ainda mais nesse tipo de situação, né? Não tem nem o que falar. Papilomavírus. A gente está atrasado, a gente está tão atrasado com o negócio de fazer Papa Nicolau, que a gente com citologia líquida ali, e a gente não consegue evoluir. E aí a gente pega uma situação aí de uma aplicabilidade de tempo, de investimento de tempo do Dr. Celso, trazendo uma boa situação genômica, como eu falei, e aí trazendo uma aplicabilidade no SUS também, é palpável. Fila de 20 dias para coleta, intervenção, descentralização do fluxo em UPAs, diagnóstico em 30 minutos, alta no mesmo dia. Vamos falar dos convênios aqui? O convênio passa a ver o dinheiro também aqui de volta, não? Sem contar o desconforto, né? NSP, do familiar e do paciente, né? Poxa, você sai de 20 dias de espera, né? Você vai para 30 minutos de alta. Sim, é surreal, né? Aí ela faz exatamente isso, ela reorganiza os fluxos, antecipa as demandas e entende o processo. Fluxo humano, tecnologia, sem humano é inútil. Plano terapêutico, né? Como que a gente implementa, então, com sucesso isso? Governança, dados, cultura e escalabilidade. É aquele desenho vertical que a gente falou, né? Então, define onde a IA vê, estuda o cenário, estuda os agentes daquele, os atores. Qual é
os dados que vão ser acessíveis e acessados. Conversa com a empresa que já tem um sistema lá e pede a chave de API para fazer uma integração perfeita, para ter uma mão dada ali, né? Já foi seu tempo de ter que ficar escondendo a escritura do sistema. O sistema logo, logo não vai existir mais, né? Não vai existir mais sistema, não faz sentido ter mais sistema. Os dados estão tudo na nuvem. Está tendo uma questão de inteligência artificial. Para que o sistema? Para guardar dados? Não precisa mais, né? Você entende o sentido que eu estou falando aqui? Então, as empresas que estão muito bem implementadas dentro de laboratórios de apoio, laboratórios de grande porte, hospitais, já estão entendendo isso. O que eles estão fazendo? Disponibilizando a chave de API. Para que briga? Deixa acessar. Ninguém está mais interessado em copiar meu segredo de sistema, porque ninguém mais está pensando em fazer sistema. Pode fazer uma pesquisa. Qual que foi o último sistema laboratorial, LIS, que foi construído? Você vai ver qual a década que foi o último que foi construído. Parou. Cultura, treinamento massivo da equipe, né, em ética e operação. Trazendo TI e médicos para dentro da mesma mesa. Isso é lindo. Escalabilidade é colher o que plantou com esses 3 itens antes, rodando muito bem, né? Tanto na parte de incrementação e expandir com experiência. Por que expandir experiência? Porque você vai ter tempo para expandir. Você vai olhar para o seu negócio, não vai olhar para o processo mais. Você vai olhar para o seu negócio. E por que experiência? Porque você está trazendo aquele cenário da intersecção das 2 circunferências, onde tem conhecimento técnico, conhecimento clínico, trazendo uma estrutura muito bem feita pela inteligência artificial. Ou seja, experiência melhor que essa, não tem. Horizonte para 2026, nós temos aí uma transição acontecendo, fase de experimentação, uma injeção aí prevista aí de 6,85 bilhões de dólares para 2025, tendo aí com certeza o dobro no mínimo para 2026 para implementação efetiva, tá? Então, não é falta de dinheiro, não é falta de tecnologia, tá certo? É falta de conhecimento e aplicabilidade. Uma saúde... Otimizar os recursos, né? Otimizar os recursos, exato. Não é porque a gente vai trazer uma cultura mais voltada para conhecimento que o investimento dos bilhões aí de dólares vão diminuir, não, eles vão aumentar mesmo assim, mas focado não para correção de processos, mas sim para evolução. Melhoria. Para melhoria. Melhoria contínua. Isso. Para ser uma questão de uma saúde precisa, centrada no paciente, né? Então, ela não é só uma oportunidade tecnológica, mas é uma necessidade estratégica para a sustentabilidade no sistema de saúde, né? A tecnologia ela já está pronta. E aí a pergunta que a gente faz para aquele mesmo coitado e malhado dono que a gente escolheu, né? A sua organização, ela está pronta com a tecnologia ou você ainda acha que é um investimento que sai fora do seu budget, né? É isso. Perfeito, Cris. E além dessa pergunta, ainda faço. Não só a organização, você, profissional, está pronto para isso? Esse é um ponto perfeito, porque o profissional é o que está com o manche na mão. Ele tem que estar preparado, né? A gente tem faculdades hoje em dia, de medicina, tendo já implementado há anos a questão do rapport quanto matéria. Não adianta você não ter a empatia com o paciente, conhecimento técnico, se você não tem a empatia com o paciente. Sim. E foi implementado aí, não em todas, mas nas melhores faculdades do país, a aula de rapport, de empatia, ou seja, de você ter aí uma questão de utilização de técnicas direcionadas para você ter uma ligação com o paciente mais apurada, né? Então, a mesma coisa. Vamos começar faculdades falidas do nosso país, ensino falido do nosso país. Vamos começar a olhar e trazer um ensinamento aí de financeiro,
um ensinamento de cultura externa e não Sim, só interna. E sim, vamos trazer a parte de inteligência artificial, tecnologia para dentro das nossas escolas, para dentro das nossas faculdades, porque sem isso a gente vai estar sempre rodando num sabão. A gente vai sim, estar derrapando e vai estar se cansando. sim. É isso. Enquanto, é, enquanto cenários ou situações, vou falar em termos de país, não, mas né, culturas mais ligadas, mais eficientes Sim, e mais, vamos falar, modernas nesse sentido, vão estar evoluindo e cada vez a discrepância vai ficando é maior. isso, é isso. Perfeito. Muito Muito bom, obrigado. Christian. Muito obrigado aí pela apresentação. Deu para a gente um cenário aí, uma visão de cenário bastante esclarecedora, bastante interessante também de como a gente está, né? De como é o cenário atual e quais, para onde a gente tem que ir, né? O que a gente tem que canalizar quebrar esses paradoxos, né? Realmente desmistificar algumas coisas para poder realmente incorporar essa situação da inteligência artificial na gestão e na parte prática da saúde, não só na gestão, né? Mas também na parte técnica, na parte prática, naquele fronte de batalha ali com o paciente, com os laboratórios, enfim, com toda a infraestrutura desse mecanismo, né, dessa engenharia, que ela é grande e complexa, para a gente conseguir ter realmente retornos efetivos e entrega de serviços melhores cada vez melhores para os nossos pacientes para os profissionais que compõem todo esse sistema. Que são peça fundamental nesse Sim, processo como um todo. perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Eu que Christian. agradeço, amigo. Que é isso? Bastante interessante. Esse assunto realmente vai ser agregador ali para o nosso convite de webinars. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aí. Eu que agradeço, amigo. Até mais. Abraço.